queridos companheiros, companheiras, como estão? Meu nome é Vanessa Abdala, sou trabalhadora do SEMI, Centro Espírita Mansão da Esperança. Queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto do livro Fonte Viva, né, aprendendo cada vez mais com ensinamentos tão importantes que tem nessa obra. Lições curtas, né, aparentemente, mas que trazem tantos ensinamentos importantes para a nossa vida. E agradeço o convite da equipe para a gente refletir um pouco junto sobre mais uma lição, né, aqui de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, relacioná-la com a nossa vida principalmente, né? O que esses ensinamentos a gente pode tirar de lição, de aproveitamento e praticá-los principalmente no nosso dia a dia. Mas antes da gente começar o nosso papo, as nossas reflexões no dia de hoje, convido a todos para uma pequena oração, preparação, para darmos continuidade ao tema de hoje. Então, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, asserenando as nossas mentes e corações, fechando os olhos se assim nos sentirmos confortáveis. Vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, companheiros de todas as horas e instantes que estão conosco, nos intuindo, nos fortalecendo. Vamos cumprimentando os mentores desta casa querida, do SEMI, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Frei José e sua equipe, que todos possam estar presentes, amparando mais este momento de estudo, de reflexão. E assim, elevando os nossos pensamentos, cumprimentamos todas as fraternidades do espaço, especialmente a fraternidade do Dr. Bezerra de Menezes, dos humildes, através dos seus médicos, enfermeiros e padioleiros. E pedimos, através das fraternidades, que nos levem até o nosso querido anjo Ismael, o guardião protetor de nossa pátria querida. Que Ismael, com a sua luz e o seu amor, possa envolver todo o nosso país, todo o nosso Brasil, em prosperidade, em progresso. E de mãos dadas com Ismael, pedimos que ele nos leve até Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus, no qual agradecemos a ela pelos seus exemplos, pela sua amorosidade, ao mesmo tempo a sua força, nesta trajetória aqui na Terra. E de mãos dadas com Maria, nos ligamos até Jesus, o nosso Mestre querido, agradecendo ao Mestre pelo seu Evangelho, pela lei de amor que aqui nos deixou na Terra, pelos seus exemplos de humildade, fraternidade, amor. E que Jesus, humildemente, espiritualmente de joelhos, nos leve até Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele por tudo que temos e somos, pelas oportunidades diárias, pela vida, por estarmos aqui reunidos em seu nome, através da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos ante as tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, novamente, cumprimento todos aqui, para esse momento de reflexão. Então, do livro Fonte Viva, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 18, Não Somente. E ele começa com uma passagem evangélica muito importante, que está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Estás escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente escuta essa passagem, né, principalmente a frase nem só de pão vive o homem, essa frase ela é muito profunda, ela tem muitos sentidos.
e que vem muito ao encontro do que a gente vive na Terra. Estamos num planeta de provas e expiações, encarnados no plano material. E precisamos lembrar da importância da nutrição, de nos alimentarmos, né? Esse pão, esse alimento, de que pão é esse que Jesus está falando? É do alimento para o corpo, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, né? Nos nutrirmos de maneira correta, bebermos água, pensarmos no que estamos consumindo. Mas também está falando de outros tipos de nutrição. É importante nos alimentarmos, vestirmos, nos agasalharmos, cuidarmos deste corpo. Mas essa mensagem ela vai muito mais além. Ela está falando de outras nutrições que às vezes a gente deixa de se alimentar. Ficamos tão preocupados com as questões materiais, né, com a parte estética, a vaidade, com o dinheiro, com o trabalho. São coisas importantes. Não podemos abrir mão disso. Vivemos num mundo que precisamos trabalhar, ganhar o nosso salário, o nosso dinheiro, vendermos, comprarmos coisas, negociarmos, nos relacionarmos com as pessoas de alguma forma para a gente sobreviver, para a gente ter os nossos prazeres, nos divertirmos, viajarmos. Tudo isso faz parte de um mundo material. Estudarmos, fazermos cursos, conhecermos pessoas e lugares diferentes. Isso é muito bom e é necessário. Mas a gente tem que lembrar que esses alimentos, né, essas nutrições, fazem parte da nossa vida, mas nós não podemos colocar toda a importância somente nisso. Jesus, nessa passagem, está falando de muito mais. Ele está falando dessa importância de lembrarmos que somos seres espirituais vivendo uma experiência material, uma experiência carnal. Que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, nós vamos partir. Não sabemos quando, ainda bem, mas que a gente vai deixar tudo aqui. Nossa veste, as coisas que compramos no nosso lar, o trabalho que realizamos, até as pessoas que nos relacionamos. E nosso espírito, a nossa essência vai partir e continuar a sua jornada. Essa mensagem não somente, ela fala desses alimentos, dessas nutrições importantes para o nosso corpo, para a nossa matéria, mas não somente essas. Precisamos valorizar outras coisas que fazem parte do nosso processo evolutivo. Essa passagem que Jesus nos apresenta fala também da importância da gente sempre lembrar da humildade, da obediência a Deus, de mantermos a nossa conexão com Ele, de lembrarmos quem somos. Estamos, no meu caso, Vanessa, nessa situação, com essa realidade, você aí, outra pessoa, vivendo a sua realidade. Mas a gente é muito mais que isso. Então, precisamos saber e lembrar disso constantemente, dessa conexão com o alto, dessa reverência a Deus, deste respeito ao nosso Pai maior, de seguirmos este caminho aqui na Terra, vivendo as experiências de um mundo material sem nos desconectarmos do alto. Não colocar as nossas necessidades materiais acima das espirituais, acima das palavras de Deus, do que Jesus tanto pregou para nós. E também a gente confiar em todo esse processo, que muitas vezes é o mais difícil. Então, numa mensagem tão curta, né, não somente tão curta, nos dá vários exemplos de situações importantes no nosso dia a dia, na nossa vida material, que precisamos viver, administrar, cuidar, olhar, mas sem esquecer das espirituais. Então, por exemplo, nessas passagens aqui do texto, ele fala dessa importância do cuidado com o corpo, como nós falamos, atividade física, sabemos tanto disso, né? Boa nutrição, passar por médicos, fazermos exames periódicos.
Mas não adianta só cuidar disso aqui se a gente não estiver cuidando do nosso espírito, dos conhecimentos que a gente está adquirindo. O que eu estou fazendo para esse meu corpo espiritual evoluir cada vez mais? Quando a gente pensa na beleza, na estética, é importante, de uma forma saudável, esse cuidado, a higiene, né? Ter um asseio corporal, banho, até esteticamente é importante. Tem pessoas que ficam incomodadas com algum problema físico, fazem uma cirurgia plástica, um tratamento estético e tudo bem. Mas a gente não pode deixar de olhar para essa cirurgia interior, a nossa cirurgia moral. O que a gente está fazendo para reformar internamente o nosso eu, a nossa essência? Porque isso daqui vai passando, nós vamos envelhecendo, é uma casca. E o nosso interior, como é que está ficando? O nosso processo de reforma íntima, olhar para os nossos defeitos e transformá-los, enaltecer as nossas virtudes, porque a gente tem também as nossas qualidades. Pôr em prática. A gente também muitas vezes se preocupa com os estudos, em estudar, ter títulos, diplomas, mas acima disso tudo, o que a gente está praticando de bom? Seja no aspecto profissional ou mesmo dentro da doutrina espírita, já que aqui estamos, estudamos diversas obras, fazemos cursos, aprimoramentos, participamos de palestras, mas a gente está pondo em prática mesmo os ensinamentos de tudo aquilo que a gente leu? Ah, porque eu já li Kardec, todas as obras, eu li vários romances, Divaldo. Mas mais do que ler e entender, que é muito importante, lógico, essa compreensão e adquirir conhecimento, é no dia a dia, na relação com o outro, perante os desafios que aparecem para a gente, nós praticarmos aquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou tanto. A gente, muitas vezes, está focando, desculpa, até mesmo pensando, né, aqui a mensagem fala da questão das flores, da beleza, mas e os frutos? Estamos dando bons frutos? Então a gente tem que pensar muito no nosso interior, em nos tornarmos cada vez pessoas melhores, mais generosas, mais fraternas, pacientes, amorosas, solidárias. Por que será que estamos vivendo tantas coisas na nossa vida e no mundo? Tudo é aprendizado. Poxa, mas é sofrido. Caramba, tem que ser por esse caminho. Depende do ponto de vista, né? Mas a gente tem que ver que tudo isso é um aprendizado. Para a gente ir se burilando, se aperfeiçoando cada vez mais. Nos tornando espíritos fortalecidos, que vai cada vez seguindo melhor a sua jornada terrena e, consequentemente, a espiritual. Então, a mensagem fala muito de uma coisa que é até meio um ditado popular, nem tanto ao mar, mas nem tanto à terra. A gente buscar essa medida, de não nos sentirmos culpadas por vivermos questões materiais no dia a dia, gostarmos de um conforto, de uma casa boa, de comprarmos carros, roupas, bens materiais, porque a gente também precisa disso. E se a gente trabalha, se dedica, se esforça, nada mais justo do que a gente também adquirir os bens que a gente deseja, que a gente sonha para nós, ou às vezes não é nem para nós, é para nossa família. Mas a gente não pode esquecer de onde viemos e para onde vamos. O que estamos fazendo aqui. Não somente isso. Somos muito mais que isso. Lembrando, somos seres espirituais vivendo no mundo material por um tempo. Às vezes por poucos anos, às vezes até 80, 100 anos, mas que para a espiritualidade amiga é um acender e apagar de luzes. Então, companheiros, que a gente possa ter consciência
desse processo diário de transformação e de autoanálise nas situações do dia a dia. Que a gente possa fazer essa reforma interior com cuidado, olhando para a gente, porque muitas vezes a gente só olha para a gente, para as nossas necessidades e não olha para dos outros. E o contrário também não é legal. A gente só se desdobrar para o outro, para as necessidades, para as preocupações do próximo e deixar de olhar para a gente, porque a gente está negligenciando com o nosso autocuidado, com o nosso amor próprio. Precisa existir um equilíbrio nisso tudo. E através dos ensinamentos do mestre, através de estudo, de uma autoanálise, da gente buscar esse autoconhecimento constante, essa sintonia com Deus, nas nossas orações, nas nossas preces, fazendo o nosso evangelho, a gente vai recebendo sinais da vida de que a gente precisa equilibrar algumas coisas, alguns pratos. Às vezes estamos equilibrando muito o prato profissional e menos o do relacionamento, muito material e menos o espiritual, extremamente o espiritual e deixando de ver as demandas materiais também, porque também é uma negligência. A gente não pode esquecer que se estamos aqui na Terra, precisamos cuidar das questões físicas, das questões materiais. Então, é muito importante estarmos com os olhos, os ouvidos, com os sentidos bem abertos, buscando no alto essa conexão com Deus, buscando nos analisarmos constantemente para seguir essa evolução espiritual. Como finaliza a mensagem aqui, né? Bom gosto, elegância, viver bem, com harmonia, com dignidade, mas não nos esqueçamos das atitudes puras, sublimes e das transformações interiores para o nosso caminho diante da eternidade. É isso, companheiros. É o orar e vigiai, é o pedirmos ajuda, auxílio, não só da terra, mas também do céu, não só do céu, mas também da terra. Que nós possamos estar atentos a isso no dia a dia, sempre revendo as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir, para nos aprimorarmos como espíritos que somos encarnados por enquanto, fazendo o melhor na nossa vida, na nossa prática, no dia a dia, com as pessoas que nos relacionamos e nos tornando espíritos cada vez mais fortalecidos. Que assim seja. Agradeço essa oportunidade e vou pedindo novamente um momento da gente se recolher. Vamos agradecendo esse momento de reflexão, de estudo, que possamos não somente olhar para as coisas da terra, mas também para as coisas do céu, que possamos estar conectados com Jesus, o nosso Mestre, Deus, o nosso Pai, todos os dias. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga neste momento, nos orientando, nos fortalecendo nesse estudo do livro Fonte Viva. E vamos assim, emanando dos nossos corações as melhores energias em forma de luz e de vibrações, vibrando por todo o planeta Terra, por todos os países em guerras e conflitos, por todos os locais que estão passando por dores, por catástrofes geológicas, geográficas, vibrando pelos nossos companheiros da nossa pátria querida Brasil, todos os estados brasileiros, especialmente os irmãos lá do Rio Grande do Sul, e também outras regiões que estão passando por enchentes, mudanças drásticas de temperatura. Vibramos pelos desabrigados, pelos que estão nas ruas passando frio, fome, a necessidade de qualquer espécie, que possam ser amparados e acolhidos pelo plano maior. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. Vibremos muita luz a todos os nossos companheiros de jornada, os nossos amigos,
familiares, especialmente as pessoas que convivemos em nossos lares, para que possamos ter paciência, resignação, força, alegria e muito amor no coração. Vamos vibrando humildemente por nós mesmos, para que tenhamos muita sabedoria, saúde, luz e fé na nossa jornada. E vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano maior leve onde for mais necessário. E assim, pedimos licença para encerrar esta reflexão, esse estudo do dia de hoje, dando sempre graças a Deus que assim seja. Muito obrigada, um grande abraço a todos e até uma próxima.